Caminhando, consigo agora ver a paisagem. Chegado na beirada, bem do alto, olho para longe. Vejo uma baía com alguns barcos, vejo algumas pequenas ilhas. Uma delas tem até as ruínas de um castelo. No continente à esquerda, vejo uma cidade bem distante. Já aqui, mais próximo de mim, há um homem arando a terra com a ajuda de um cavalo. E um outro lá embaixo, com ovelhas, pastoreando. Olho a paisagem mais um pouco, presto atenção nas árvores, reparo o verde, vejo o céu e as nuvens. Não se trata de uma paisagem mesmo, mas de um quadro de paisagem. Então, um pouco impaciente, decido olhar o nome da obra. O quadro tem por título Paisagem com a Queda de Ícaro. Queda de Ícaro? Procuro um pouco e então encontro, ainda não tinha visto, no canto, embaixo, à direita, duas perninhas, só as pernas, para fora d'água, em torno da espuma, como quem tivesse caído. Era isso, então, que estava sendo retratado desde o começo. Este é o Questão de Método com Lourenço Fernandes, capítulo 7, do Médium às Mídias. O quadro que eu descrevi é do século XVI, do Peter Bruegel o Velho, intitulado, para repetir, Paisagem com a Queda de Ícaro. O quadro está na Bélgica, e eu nunca o vi pessoalmente, mas o fato de que um elemento minúsculo da paisagem muda completamente aquilo que ela parecia transmitir, me parece um exemplo perfeito do próprio medium, do qual falamos no episódio passado. Tudo aquilo na paisagem parecia retratado de um jeito quase ao acaso. Era uma paisagem comum ou natural, bela, mas sem qualquer caráter muito próprio. E eis que, na verdade, ela revela Ícaro. E nela, o Ícaro é minúsculo. O Ícaro que está até no título da obra. Um elemento minúsculo, como as perninhas naquela água, eram, na verdade, o centro do sentido do quadro. E é claro que, sendo assim, ele mostra a insignificância, tanto do Ícaro quanto da sua ambição de querer voar perto demais do Sol. Minúsculos diante do todo, da vida e da natureza, que seguem normalmente. O campo ou médium pode se alterar completamente quando você descobre uma nova coisa nele. Cada fator novo pode redesenhar completamente as circunstâncias. As mensagens também funcionam assim, e um quadro talvez seja uma mensagem. Provavelmente menos claro que uma mensagem, menos direto, mais prenhe de outros sentidos, mas ainda uma mensagem. Há filmes também em que a última cena decide tudo, ou ressignifica, como se diz, tudo o que havia acontecido até então. Há pequenos detalhes que são decisivos, assim como há coisas imensas que pouco importam. A capacidade que nós temos de avaliar o que é importante e o que não é, o que é que vale e o que não vale. Por exemplo, que as pernas do Ícaro teriam mais peso do que todo o resto do quadro, ou melhor, que elas só adquirissem seu peso extremamente significativo diante do quadro gigante que não retrata nada que tenha a ver com ele. Esse fato situacional, esse fato relacional, de que todas as coisas são relativas umas às outras numa história, e portanto na vida, isso nos mostra um pouco a respeito de como é que nós chegamos a atribuir valor às coisas. E as decisões que nós tomamos na nossa vida, em relação às coisas que nós consideramos importantes, indispensáveis, ou mesmo dispensáveis ou supérfluas. As questões da nossa vida são questão de interpretação, questão de método, de foco, de ênfase. Existe um campo do qual eu falei pouco. É o campo político, no qual nós estamos, cada um, em relação a todas as demais pessoas. O campo da comunicação humana é, de certa forma, o campo político. Ainda mais se eu tomar a comunicação nesse sentido amplo que eu estou buscando nesse podcast. O sentido completo de todos os signos, de todas as relações que se constroem no campo do mundo. A linguagem tem essa condição de campo, de semiosfera, como eu mostrei. A física também tem essa condição de campo. Os campos gravitacionais, os campos eletromagnéticos, as situações, as condições, às vezes normais de temperatura ou pressão, de pH, etc. Aspectos que tratam das relações entre as coisas materiais, que interagindo reciprocamente compõem um ambiente físico. Esse mesmo esquema funciona para as palavras, que interagindo umas sobre as outras compõem um todo maior, um sistema, uma estrutura, um mundo, talvez. O linguista Saussure tem um conceito para isso, é o chamado valor linguístico. Uma palavra não significa em absoluto e por si mesma, ela sobretudo significa o que as outras não significam.
ela ocupa um espaço entre as outras, que é distribuído como um território, como um campo, como fronteiras. Um exemplo. Em português nós temos diferentes palavras para nos referir aos pássaros. Pássaro, passarinho, ave. Em alemão só existe uma palavra, Vogel. E aí pode acontecer de um alemão, falando português, tentar se referir a um pardalzinho como uma ave. E quem ouvir vai achar que é um passarão, um gavião, uma gaivota. É que a nossa língua corrente recorta os pássaros em mais categorias que os alemães. Ou será? De certa forma, ao contrário, mas ao mesmo tempo, nós recortamos os pássaros em exatamente tantas categorias quanto os alemães, pois tanto brasileiros quanto alemães podem ser versados em ornitologia, o estudo dos pássaros, e essa divisão é dada pela ciência. Brasileiros e alemães compreendem igualmente o conceito de espécie, é claro. Então, é só que na linguagem corrente do alemão, essa discriminação é menos fina do que em português. O sentido da palavra passarinho se conforma à relação com as palavras pássaro e ave. O sentido de passarinho nasce de uma situação recíproca com os outros termos parecidos, situação que resulta da relação e da força que essa palavra tem diante dos outros termos que estão próximos dele. Há aquele meme, mais que amigas, friends. O nome para amigo em inglês vem substituir o termo em português, não como um sinônimo completo, até porque é outra palavra. E mesmo que friends signifique amigas em inglês, ele acaba ganhando outro sentido. Amicíssimas. Friends ali é mais sinônimo de amicíssimas que de amigas, e ocupa o lugar semântico não das amigas, mas das muito amigas, das extremamente amigas, em oposição às que são só amigas, ou melhor, que a partir de agora são só amigas, porque amigas agora exprimem uma relação menos forte do que era até que essa frase fosse pronunciada. Amigas perdeu território para friends, que assumiu a especialização do muito amigo. Assim como os países se organizam reciprocamente nas suas fronteiras políticas, as palavras se organizam reciprocamente nas suas fronteiras semânticas. Mas enfim, as pessoas também se organizam reciprocamente nas suas relações com as outras pessoas. E essas relações, tomadas todas em conjunto, compõem um ambiente, que nós chamamos de sociedade. E esse ambiente social, se pensarmos que é um ambiente que os interesses de todo mundo estão postos e funcionando a todo momento, é um ambiente político. A noção de campo, porém, diz respeito a algo que não está acabado ainda, que não se exauriu. É isso que significa a noção de potencial. No nível psicológico, isso significa que nem tudo que você quer foi atendido. E quando estes desejos forem saciados, você terá novos interesses e novos desejos. A vida, para funcionar, exige uma energia potencial. Ela não se acaba naquilo que existe materialmente agora. Ela é sempre também uma promessa de futuro. Também no sentido físico é assim. A energia potencial química do seu corpo, dentro das suas células, ocorrendo no seu sangue, que te permite movimentar os seus músculos. A própria ideia de potencial e de energia, aliás, pressupõe a noção do campo, de um todo maior que existe como correlação. E é com o campo que as coisas se complicam. Ele é o lugar do entrecruzamento de tantas coisas que se complicam umas às outras nas interações recíprocas, gerando uma circunstância global. Agora, tem um autor de quem eu gosto muito, o Canguilhem, e ele já apareceu aqui como historiador da ciência, mas ele também, como filósofo da medicina, tem um texto incrível chamado O Normal e o Patológico. E um dos aspectos fundamentais da vida para o Canguilhem, da vida como fenômeno físico mesmo, é a possibilidade de traçar as preferências que um organismo tem. O organismo, de alguma forma, luta para se manter a si mesmo. O organismo do gato luta por manter uma temperatura constante, ou luta por adquirir mais alimento, que será energia, para que ele possa continuar vivendo. Mesmo os micro-organismos, mesmo as células, mesmo uma ameba, tem a capacidade, o potencial de buscar aquilo que ela quer, como de evitar aquilo que lhe é prejudicial. A vida não só necessita de preferências, a própria vida é o fato de haver preferências, e já em nível celular. Se você não está alerta para isso, eu recomendo alguns canais do YouTube que mostram micro-organismos vivendo suas vidas, como o Journey to the Microcosmos, Jornada ao Microcosmo. O link está na descrição. Mas se assim estar vivo é se esforçar pelas suas preferências. E se a gente vai falar da condição humana, ela é a condição também daquele que vive por causa dos outros, ou porque existem os outros. E isso também como fato biológico.
Nenhum bebê recém-nascido é capaz de sobreviver sem a assistência de uma comunidade humana. O ser humano é um animal que nasce tão vulnerável que é preciso para que a própria espécie humana tenha vindo a existir, que o ser humano tenha evoluído, que houvesse uma rede de segurança suficiente para que fosse possível aos bebês serem assim tão vulneráveis. E isso só pode acontecer porque, num outro nível de organização, não mais o fisiológico do bebê individual, mas no nível da organização social, justamente, era possível cuidar deles. Então, a vida humana biológica é um fato também social. Assim como aprender a falar é um fato social, e falando é possível navegar por entre as pessoas. Mas navega-se entre as pessoas como moléculas que se chocam numa solução muito maior. Nós somos bilhões de pessoas já. E a situação global, a situação do mundo, é de uma forma ou de outra aquilo que nasce das relações recíprocas entre essas moléculas, os seres humanos. Nas relações recíprocas que elas tecem, criando um ambiente num nível superior, num nível que já é planetário. Cada um de nós aprende a falar para conseguir se orientar nesse todo, nesse ambiente, nesse médium. E falar aqui não precisa ser com a boca, pode ser a linguagem de surdos mudos, evidentemente, pode ser através até mesmo de obras de arte. Falar, responder aos outros, defender-se de acusações até. Para existir entre pessoas, é preciso poder atacar e defender-se, mesmo dentro da família, mesmo entre amigos, quanto mais entre desconhecidos. E o mundo tem infinitamente mais desconhecidos do que conhecidos. O ambiente, porém, apresenta aspectos que são inesgotáveis. Nós nunca chegamos a ver tudo que existe. Nós não sabemos completamente nem de nós mesmos, nem dos outros, nem dos ambientes. Ao interferir no ambiente, não sei exatamente que consequências haverá. Posso saber mais ou menos, posso ter uma ideia, posso simular cenários, mas frequentemente eu sou surpreendido pelo mundo concreto. E isso vale sempre. Quer estejamos lidando com coisas físicas, com coisas químicas, com coisas biológicas, com coisas psicológicas, sociológicas, geológicas, meteorológicas. E isso é muito importante para entender como lidar com a política, quer dizer, no dia a dia, nas escolhas que nós fazemos a respeito do que nos é importante e do que não nos é, e na medida em que podemos influenciar a nossa vida e o nosso ambiente, material ou social, em relação a esses desejos. Ou seja, aquilo sobre o qual podemos decidir. E não é tudo, nem de longe é tudo que decidimos na nossa vida, nem mesmo para os muito ricos e poderosos, porque é uma vida em que se convive com muitas e muitas pessoas. O inferno são os outros, já disseram. De certa forma, sim, mas não apenas. O ambiente é o céu e o inferno. Ele pode ser bom ou ser ruim. As circunstâncias podem te ser favoráveis ou não. E exatamente por não ser possível saber tudo de um campo, e por não ser possível esgotar os potenciais de uma situação, exatamente por isso não temos como saber sempre o que é bom e o que é mal para a gente. Porque não podemos prever completamente os efeitos das nossas ações. Mas, mais uma vez, podemos prever até certo ponto. E assim buscamos nos orientar nesse espaço das nossas ações possíveis. Mas justamente porque saber orientar-se exige saber conseguir prever as coisas na forma como elas acontecerão, é que a própria liberdade exige algum conhecimento. Conhecer é necessário para agir, pois agir é sempre a busca por aquilo que se quer e por evitar aquilo que não se quer. E para saber, num ambiente extremamente complexo como a sociedade globalizada, para saber o que terá um bom efeito e o que terá um mau efeito, é no limite impossível. Mas é sempre possível ter um maior controle, mesmo que esse controle nunca chegue a ser total. Aliás, ainda bem para todos nós. Na verdade, a miragem de que seria possível haver um controle total é grande parte dos delírios da nossa situação política atual, porque estamos no momento em que esse controle social, do ponto de vista tecnológico, parece possível. E aí há câmeras por toda parte para tirar a teima de qualquer acontecimento sempre. E as pessoas que protestam contra o VAR no futebol têm alguma razão. Na verdade, tornar tudo extremamente transparente seria um atentado contra a liberdade, contra as margens de manobra que nós temos uns com os outros também. A transparência é necessária no nível político, sem dúvida, como as câmeras dos policiais que atuam como braço do Estado e, portanto, têm um trabalho político que deve ser fiscalizado pela sociedade. Mas no nível individual, ou se quisermos que haja alguma diferença entre o indivíduo e o grupo social, seria preciso também reservar espaço para o opaco. Uma região onde valha aquela restrição da metábase, na qual as coisas não podem circular de qualquer jeito, mas apenas seguindo o desejo de cada um.
Assim como cada um é capaz de dizer o que quer comer e o que não quer, ou seja, o que ultrapassa as suas fronteiras fisiológicas e o que não. Porém, as crianças não sabem o que comer, elas não conhecem tudo. Existe a fase da introdução alimentar, quando o bebê vai aprender que existe muita coisa estranha, mas que ele deve comer. Algumas ele vai passar a comer por prazer, outras nem tanto. E nós somos ainda e sempre crianças, e com isso se quer dizer que não sabemos completamente julgar a respeito do que será bom e do que será ruim entre as coisas que desconhecemos. As dores são ruins e os prazeres são bons, vá lá, mas há dores que compensam e há prazeres que não compensam. Com o hábito e o tempo, há sensações ruins que se tornam boas e vice-versa. E não temos como saber o tempo todo o que vai valer a pena ou não. Tem gente, por exemplo, que acha valioso tirar uma selfie do alto, diante de uma grande paisagem. Muitas pessoas morrem todo ano tentando tirar selfies imprudentemente em lugares perigosos. Não que a selfie não tenha valor nenhum, sei lá, mas ela certamente não vale uma morte. Se isso vale para decisões individuais, o que dizer então das decisões políticas? Milhões foram contra o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, e muitos estão agora arrependidos. Saíram porque tinham medo de algo, e este algo aconteceu exatamente por terem saído. Quem impulsionou isso? O marketing político. A nossa vida, e as nossas opiniões e os nossos juízos funcionam num jogo de esconde e mostra. Tem coisas demais no mundo, aspectos demais no mundo, e nós sempre queremos algo dele. Desse jeito, acabamos prestando mais ou menos atenção em determinados aspectos ou em determinados objetos. Mas o que se mostra e o que se esconde é também determinado não apenas pela vontade de cada um de nós individualmente, mas também e sobretudo pelo jogo das influências das outras pessoas, nesse campo social em que estamos submersos. E eu devo lembrar-lhes que existe uma área de estudos só para modificar essas valorações, para influir no comportamento das pessoas e nas escolhas que elas fazem. É o marketing. A relação fortíssima entre o marketing e a política na nossa vida poderia ser apresentada desde já, lembrando que existem campanhas eleitorais, que são na verdade competições entre marcas representadas por pessoas. Mas pode ser que sempre que o público entre na disputa de forma democrática e que a opinião do vulgo seja de alguma forma válida, quer seja como palavra final ou não de uma disputa, nestes casos a comunicação se torna a coisa mais importante. Eu também acho que a eleição é em alguma medida um teatro, mas eu também não acho que isso signifique que ela não vale nada. De toda forma, se a opinião das pessoas é um fator nesse jogo, o marketing já vem em primeiro plano. E vem mesmo se as pessoas só pensam que a opinião delas é um fator desse jogo, o que pode ser talvez mais próximo da verdade. E aí o método de controle da sociedade, onde não há ditaduras, assim como onde parece não haver ditaduras, ele se dá sempre via marketing. Essa é uma tese antiga de sociologia americana mesmo. Exatamente onde há democracia, o que coordena a sociedade, na verdade, é a propaganda. E a propaganda tem esse poder mágico de modificar o que se quer e o que não se quer, de construir desejos, assim como de construir ódios. Isso vai depender do tipo de comunicação e de mídia. Agora, essas questões de preferência, de desejo, o que se quer e o que não se quer, o que é aconselhável e o que não é, a respeito da nossa política, da nossa vida, das nossas decisões, isso é uma questão moral individual, mas isso é também uma questão política e social. E as duas coisas interferem uma na outra. Exatamente por isso, mais uma vez, falar tem a ver com política. E a fala em política é também uma questão não apenas de raciocínio bem fundamentado, mas também de retórica. Se a retórica é a arte de convencer através da palavra, convencer alguém de que ela quer alguma coisa é uma habilidade retórica. E a principal sede da retórica no mundo contemporâneo é o marketing. Mas é aí que na retórica não valem apenas os pensamentos rigorosos. O que importa não é a verdade, mas o verossímil, o que parece ser verdade. Ou, aquilo que pode convencer é aquilo que pode passar como se fosse verdade. Politicamente, conseguir sustentar algo como se fosse verdade é 1000 vezes mais importante do que descobrir a verdade em si mesmo. E num mundo tão complexo como o atual, em que a verdade última já não parece sequer possível, talvez buscar a verdade tenha sido até largado de mão pelos poderosos. O que interessa é convencer, o que não seria ruim por si só, porque na verdade é possível convencer de boa fé ou de má fé. Então, além da credibilidade do que a mensagem diz,
há outras fontes de credibilidade advindas da vontade das pessoas. Se você disser que gosta de mim, eu te dou R$1 milhão. Você vai dizer o quê? Essa frase não é um argumento exatamente, ou não é um argumento considerado racional tradicionalmente. Ele é mais uma oferta. A oferta também convence. A oferta é marketing, que todo dia traz novas ofertas. Outro jeito de buscar credibilidade não é agradar quem te ouve, mas fazer com que acreditem em você. Fazer com que você seja uma pessoa fidedigna. Há pessoas em que acreditamos e há pessoas em quem não acreditamos. Há pessoas nas quais acreditamos e que nos contam mentiras. Como há pessoas sinceras que tentam nos ajudar e nas quais não acreditamos. E vice-versa, né? Às vezes a gente acredita com razão e às vezes a gente duvida com razão também. Mas ninguém vai poder jamais se gabar de ter acreditado em todo mundo que lhe dizia a verdade e de ter duvidado de todo mundo que mentia para ela. Então essa manobra de pegar alguma coisa, algum assunto, alguma pessoa, algum objeto ou algum aspecto e torná-la mais importante do que ela é por efeito do discurso se chama, em retórica, amplificação. Não necessariamente mais importante do que ela é, na verdade, porque não existe para a retórica uma medida fixa do que uma coisa seja de fato, de verdade, a partir do qual comparar esse aumento. De toda forma, é possível aumentar a ênfase, a atenção que se presta a determinados aspectos, a determinados objetos. Isso ainda se chama amplificação. Em teoria da comunicação, amplificação é outra coisa, mas o efeito é muito parecido. O marketing é todo sobre isso, e nós não podemos nos gabar exatamente de pensarmos por nós mesmos num mundo em que a pauta diária está sendo coordenada pelas grandes plataformas de mídia, e de mídia que às vezes são redes sociais, grandes empresas com objetivos econômicos claros e com conselhos diretivos, que fazem as ideias circular. WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Google. O funcionamento dessas plataformas é o meio em que estamos submersos, o meio em que as comunicações existem. Mas eles também são juízes de quais as comunicações mais importantes. Eles não são neutros. Eles vendem. A maior parte da receita deles é com marketing. E os anúncios são mais ou menos amplificados por algoritmos que têm parâmetros de marketing, o chamado tempo de tela, que é o que normalmente potencializa as postagens. Isso acontece não só com aqueles que te propõem ofertas, que te atraem pelo prazer, mas também com as que te atraem pelo ódio. O prazer de sentir ódio e de querer exterminar algo ou alguém é a principal máquina, é o principal potencial psicológico explorado pelo ambiente comunicacional das plataformas, liderado pelo marketing que amplifica automaticamente, pelos algoritmos, o tempo em que cada um de nós fica olhando para a tela. O bom método de compreender o funcionamento desta mídia, destes meios, é aquele estoico que pensa o meio como algo prioritário, anterior aos objetos que se encontram nele. Do ponto de vista do meio, podemos pensar as circunstâncias como conjunto de fatores e entender como a mudança de um elemento muda toda a circunstância, como as pernas do Ícaro mudaram a mensagem daquela paisagem. Podemos ver que o que funciona é conjunto das relações recíprocas entre os elementos que interagem no campo. A retórica, porém, teve e ainda tem sempre que lidar com o senso comum. Mas o próprio senso comum é efeito global das circulações das mensagens, isso é, das arquiteturas de mídia de uma sociedade, que antigamente eram apenas boatos no boca a boca das pessoas, cartas trocadas entre os poucos que sabiam ler e muitos menos livros do que hoje. Essa já foi a mídia em outros tempos. A mídia pode ser até o ar quando uma pessoa conversa com outra. Então a presença física das pessoas juntas também é um aspecto do campo da mídia. E a ausência de espaços públicos para articulação política também é um fato do nosso ambiente comunicacional, que afeta grandemente a política na qual podemos sonhar. Enfim, as plataformas das grandes mídias usam a desculpa da liberdade de expressão para se autoadvogarem, para se venderem como indispensáveis. E é essa a campanha de marketing delas mesmas. Uma noção completamente distorcida de liberdade de expressão em que o oligopólio das mídias é chamado de liberdade política democrática. Uma má notícia a todos. Todo oligopólio é aristocrático, não democrático. Ele está muito mais próximo de uma ditadura, já que é um algoritmo impessoal, mas que serve a certas pessoas, uma vez que gera lucro para elas, que pode ser modificado pela vontade de algumas pessoas com suas intenções particulares.
Lembrando que o dinheiro também é poder político, também é fonte de poder político. É mais uma fonte de poder político, porque compra comunicação e porque compra as pessoas, quer seja com um salário, numa empresa corrupta. Chamar a liberdade de poder postar o que quiser numa plataforma de liberdade de expressão é uma piada de mau gosto. Eu não vou perder longo tempo acusando isso, mostrando quanto tudo isso é falso. Acredito que por tudo que eu já coloquei, isso possa se tornar um pouco mais claro, um pouco mais óbvio para quem me ouve. Nós sempre vivemos em relação a um meio que é muito maior do que nós mesmos. E nesse sentido, a liberdade absoluta não é possível. A liberdade de expressão no contexto da internet e das big techs é apenas o luxo de poder postar o que quiser, ou de poder acessar certos campos da mídia, de forma mais ou menos autônoma. Mas isso não significa grande coisa politicamente, quando todo o resto das determinações da sua vida, econômicas, afetivas, sociais, enfim, estão sendo decididas em outros lugares, e que o seu discurso não as afeta grandemente. Trocar uma liberdade política de fato por uma miragem de liberdade política é essa campanha de marketing oriunda do Vale do Silício, das grandes empresas da Califórnia. Porém, no avesso disso tudo, o próprio fato de que é preciso domar os discursos das pessoas através da arquitetura das plataformas, para inspirar nelas ódio por certas parcelas da população, por certos partidos, por certas escolhas, é um sinal de que as palavras podem mudar as nossas vidas. Os discursos mudam a vida das pessoas, podem mudar a vida das pessoas. Se é assim, os discursos se tornam poderosos em certas situações. Há o discurso do pastor, ao discurso do presidente, ao discurso da mãe, ao discurso do amigo. Há a profecia da cartomante. Há a maldição do desafeto, que reverbera na sua cabeça de novo e de novo. Há o documentário que muda a sua visão do mundo. Há o poema que te faz pensar em algo novo. Há o livro que te abre a cabeça. A palavra é política, e a palavra pode às vezes ser mágica. Essas duas coisas não estão separadas realmente. São apenas dois jeitos diferentes de direcionar o que há de potencial nas circunstâncias do campo aqui e agora. São meios diferentes, talvez, de buscar os mesmos objetivos, isto é, mudar as situações. Cada um de nós tem os seus meios, e juntos, em conflito ou aliança, no fim das contas global, elas poderiam criar novos ambientes para vivermos. Esse foi o Questão de Método com Lourenço Fernandes, hoje tratando da retórica. Se o assunto te interessa, há um curso que disponibilizei no Hotmart introduzindo os principais temas, conceitos e problemas históricos da retórica como disciplina. Essa mesma que dá em ciências humanas, como marketing, mas também como a psicologia, as artes, a antropologia, etc. Se tiver interesse, você pode usar um cupom escrevendo Questão de Método, tudo junto, sem acento, para obter um desconto até o fim de maio. O link está na descrição do episódio, junto dos que te levam a minhas outras páginas e projetos. Obrigado por me ouvirem e até a próxima.